gente! Oi, gente! Eu sou a Giovana E eu sou a Laura. e a gente vai vai fazer uma resenha sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas nasceu dia 20 de outubro de 1805, no Rio de Janeiro. Ele era da elite carioca do século XIX. Ele é o narrador protagonista desse livro e ele vai contando diretamente com o leitor as suas memórias. O livro é escrito em primeira pessoa e o Brás Cubas, ele é um autor póstumo, então ele vai escrevendo a história dele depois da morte dele. Porque ele acha a eternidade muito chata. E ele fez uma primeira dedicatória que foi assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Assim que ele começa o livro dele. A gente pode perceber que ele é um autor muito peculiar e ele vai demonstrando ser bem irônico ao longo de todo o enredo. História. O livro ele é distribuído em vários capítulos e eles não estão em ordem cronológica, até porque o começo da história, o primeiro capítulo é o Brás Cubas contando como ele morreu. Isso mais ou menos remete a gente, faz o leitor a pensar como se fosse cada capítulo uma memória que veio na cabeça e ele vai escrevendo, assim. E o Brás Cubas, ele, como a gente falou, ele é muito irônico e ele tem um humor ácido. E ele não tem medo do que as pessoas vão pensar do que ele vai falar nesse livro. E da história dele, né? Ele fala exatamente, tipo, a verdade, ele não liga. Ele é bem direto ao ponto. Isso, porque bem objetivo. como ele já morreu, então ele não liga muito porque as pessoas vão pensar dele, porque ele já tá na eternidade, como ele próprio diz. Brás Cubas, quando ele era uma criança, ele não era uma criança muito amigável. Ele era, pra ser bem sincero, ele era uma criança bem malvadinha, maligna, arrogante. E ele dá pra perceber bem isso quando ele tá brincando em uma das partes do livro com o Prudêncio. O Prudêncio, que era um moleque de casa, tá explícito no livro, ele era um escravizado mesmo da família. E ele era uma criança mais ou menos da mesma idade do Brás Cubas. E o Brás Cubas já tinha uma noção da posição, né, dele em relação ao Prudêncio. E o Prudêncio também já sabia que ele na verdade se sentia inferior ao Brás Cubas, porque naquela época já era um contexto de começo da abolição, então... Então quando eles brincavam juntos, usava o Prudêncio como um cavalinho. E aí o Brás Cubas tinha o apelido de Nhonho. E aí aqui fala que o Prudêncio raramente reclamava, e quando reclamava era porque ele tava doendo muito, né? Porque sim. O pai do Brás Cubas mimava muito ele. E às vezes, quando o Brás Cubas fazia alguma coisa errada na frente das pessoas, o pai vinha, chamava a atenção dele na frente das pessoas, tipo, ai, você fez uma coisa muito errada, e brigava com ele na frente das pessoas. Mas depois, quando eles iam pra um lugar mais reservado e íntimo, quando tava só o pai e o filho, ele demonstrava que ele até concordava com as atitudes dele. O pai defendia o exatamente. Brás, né? O pai só ligava, tipo, pro que as pessoas pensavam, as pessoas que estavam junto com ele quando viram o Brás fazer alguma coisa errada, e aí brigavam, mas era mais ou menos que uma briga de mentira, só pra mostrar pras pessoas que ele tava sendo educado, mas na verdade não era nada daquilo. No geral, a família dele não era lá um exemplo de família a se seguir. Nem todos se preocupavam muito com o tipo de educação que ele estava tendo, né? Alguns se preocupavam mais, que eram os tios ou a tia dele. E os tios dele, ele tinha dois. O Cônego, que era o Ildefonso. Ele era padre, né? E às vezes ele chamava um pouco a atenção do irmão dele, que era o pai do Brás Cubas, em relação à educação que ele estava dando ao filho. O Brás Cubas via a imagem dele com muita austeridade e pureza. Mas, na verdade, essa religiosidade dele era só pra ter poder, porque ele participava da igreja, mas não como uma coisa substancial. Era como uma coisa mais pra ele ter status, pra ter uma coisa hierárquica. E o outro tio dele, que era o tio João, ele era, acho que um dos piores, porque quando o Brás Cubas tinha 11 anos, ele começava a falar sobre assuntos muito mais adultos, né?
pro Brás Cubas e era uma coisa muito precoce. Era caracterizado no livro mesmo como um picareta, como um língua solta, porque ele falava sobre qualquer coisa com o Brás Cubas. E depois que o Brás Cubas foi entendendo mais sobre os assuntos que ele falava, ele começou a procurar o tio e ele gostava muito do tio dele. A tia que tentava dar educação, um pouquinho que seja, de educação pra ele, era uma tia materna e chamava Emerenciana. E essa tia tem uma parte no livro, isso, né? Que o Brás Cubas conta que ele tava tentando, o Brás Cubas, né, o Nhonho, o famoso Nhonho, no livro, ele tava pedindo pro pai um doce, mas o pai não tava escutando. Aí ele ficou muito bravo, o Brás Cubas, e começou a gritar. Ele era pequeno, né? Gritar, espernear e pedir o doce. E o pai, ele só falou, então tá, traz o doce. Mas a tia falou, não, tchau, leva ele, não sai. O pai mimava muito ele. E essa tia, ela representa o que a gente achou de uma mãe que educa, né? Porque naquela época, naquela sociedade patriarcal, as mães que educavam os filhos. Como a mãe não faz isso, a mãe do Brás Cubas, a tia assume esse papel que a gente considera que ela fez pela isso. nossa análise. Isso. E a mãe dele descreve ela como uma senhora fraca, de pouco cérebro e de muito coração. Mas a mãe dele acaba seguindo muito o parâmetro que o pai adota. Porque o Brás fala que a mãe dele considera o marido como um deus. Também tem muita relação com a sociedade da época, que era uma sociedade machista e patriarcal. Marcelo amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Foi o primeiro amor dele, assim. Ele até fala que o primeiro beijo foi quando ele tinha 17 anos e foi com a Marcela. Ela valorizava muito os bens materiais, então o Brás Cubas tentava sempre impressionar a Marcela comprando joias e mais joias, sempre pra ter a Marcela consigo. E aí nesse trecho fala que a Marcela amou até o dinheiro dele acabar. E o Brás Cubas, ele mesmo diz no texto que ele nunca trabalhou nem nada, e esse dinheiro que ele conseguia pra comprar as joias da Marcela, ele pegava emprestado do pai. Então ele nunca precisou trabalhar pra ter dinheiro. Ele conseguia as coisas muito facilmente. Porque ele era da elite, né? Então ele não precisava trabalhar. Bom, outra mulher também que teve uma grande relevância durante a narrativa foi a Virgília, né? E ela era muito bem condicionada socialmente. E Brás Cubas, ele falou que amou muito a Virgília. Foi o maior amor da vida dele. Mas ele também tinha um pouco de interesse não era só o amor, né? Ele tinha um pouquinho de interesse em ficar com a Virgília, porque a Virgília era parente de um ministro da corte. Isso, ela é parente de um ministro da corte. Então ela tinha um status, né? Ao longo do livro você vai percebendo que Brás Cubas, tudo que ele faz é pra ter um maior destaque, um maior status na sua vida. Mesmo eles tendo uma relação boa de amor, a Virgília, ela se casou com fala Bolo Neves, a Virgília se casou com e mesmo tendo essa relação, a Virgília resolve se casar com o Lobo Neves, porque ele tinha um maior status, ele era um político importante da época, então ela resolve se casar com ele, né? Mesmo ela sendo amante, mesmo ela gostando do Brás Cubas. Isso. E aí eles têm uma relação de adultério. E uma das cúmplices dessa traição é a Dona Plácida, que é a empregada da casa da Virgília, e ela é a única testemunha, sabe, né? Que pode falar sobre o caso. Então, muitas vezes, quando a Virgília estava com o Brás Cubas, a Dona Plácida avisava. Ela ajudava a Virgília quando o Lobo Neves estava voltando. O Brás Cubas também teve uma outra relação de amor com a Eugênia, que era filha da Dona Eusébia, que era uma amiga da família Cubas. E ele só não continuou, ele não levou o relacionamento adiante porque ela era coxa, então isso traria uma imagem ruim pra eles. Outra pessoa que o Brás Cubas se envolveu amorosamente, a gente pode perceber que o Brás Cubas não teve muita sorte no amor, foi a Dona Eulália, que é mais conhecida na história como Nhá Loló. Ela era sobrinha do Cotrim, e o Cotrim era o cunhado do Brás Cubas. Sim. Então ele era casado com a irmã do Brás Cubas, que era chamava Sabina.
E a Sabina queria muito que o Brás Cubas se envolvesse, casasse com a Inha Lobão. Bom, um outro personagem que teve muita importância na narrativa também É o Quincas Borba? Isso, ele era muito amigo do Brás Cubas na infância e ele também estudou na mesma escola do Brás Cubas. Depois eles acabaram se afastando e o Quincas Borbas ficou pobre, ele foi até um mendigo, né? Mas depois ele acabou enriquecendo e ele se aproximou novamente do Brás Cubas e ele inclusive criou uma teoria chamada humanitismo. E ao longo da história dá pra perceber como o Quincas Borba muda muito do começo sendo meio pobre e no final, que a gente não vai contar, vocês vão ter que descobrir. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da relação dessa história toda que a gente acabou de contar e dos personagens com a escola literária do realismo. O livro foi publicado no século XIX. Ele foi feito em folhetins, então ele era publicado nos jornais e depois só que ele foi juntado num livro e publicado no ano seguinte. O tempo também que se passa a história não é linear, porque é uma análise psicológica do Brás Cubas, já que ele é um autor póstumo, então ele vai escrevendo de acordo com as suas memórias, vai dando mais relevância para os fatos e para os personagens que ele se envolveu mais. Cubas conta a história em primeira pessoa, então ele fala diretamente com o leitor. E ele até cita o leitor, cita o livro. Isso é uma grande linguagem metalinguística, porque tá falando do meio, que é o livro, dentro do meio. Então, dentro do livro ele fala sobre o livro. Isso é uma grande metalinguagem. Uma característica do realismo é uma pessoa, um personagem representar o universal. Então, Machado de Assis, com esse livro, ele quis fazer uma crítica à sociedade carioca do século XIX. A elite carioca. E ele mostra no Brás Cubas essa elite que não precisava trabalhar, sempre tinha o que queria, era muito mimada, facilmente. tratava os escravizados. Um outro adendo é que uma característica das histórias do Machado de Assis é que elas não eram muito prestigiadas na época, porque a história não representava muito uma realidade dos pobres, já que ele era pobre, então as pessoas das camadas populares esperavam que ele fizesse uma narrativa mais similar à própria realidade. Deixava as pessoas muito, assim, revoltadas, porque Ele escrevia na história, por exemplo, no Brás Cubas era branco, rico, ele fazia parte da elite, então... Mas, na verdade, isso era só pra fazer uma crítica à elite, então... Depois que isso foi sendo mais notório, né? A linguagem do texto que o Machado usa é bem objetiva, bem direta, e isso tem relação com o Brás Cubas, que ele, como ele tá morto e não tem medo de falar e não liga, ele é bem objetivo, bem direto, ele não fica enrolando muito, sabe? Ele direto ao ponto. E isso é uma característica do realismo. Isso. O contexto histórico do realismo no Brasil foi por volta de 1881 até 1922, já estava bem próximo da abolição da escravatura e já estavam tendo bastante incentivo da vinda de imigrantes. Já era uma escrita mais verossímil, mais condizente com a realidade e tudo mais. E Machado de Assis, como eu tinha falado antes, ele faz uma crítica social e política nesse livro. Social é que tinha uma hierarquia, a elite estava no topo e os escravizados estavam embaixo e eles serviam a elite. E política também, porque quem tinha o poder era a elite, e como mostra no livro, né, que o Brás Cubas, ele também queria participar da política. Ele fez de tudo pra ter um destaque. Sim, o Brás Cubas sempre tentava fazer alguma coisa pra ter um destaque, e era exatamente o que a elite fazia. No começo do livro, o Brás Cubas conta que queria fazer um remédio, mas ele não queria fazer um remédio pra fazer as pessoas ficarem bem. Ele queria fazer um remédio para as pessoas ficarem bem, para ele ficar conhecido, para ter o nome estampado em todas as farmácias que ele visse. O nome, Brás Cubas. Sim. Foi isso que o Machado de Assis quis mostrar, que a elite sempre queria estar sendo cada vez mais superior e sempre submetia outras pessoas para trabalhar para eles. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei e comente aqui embaixo. Então, é isso. Gente. Tchau.